comemorar os 35 anos da DENEM no ano de 2021, no momento que a gente está vivendo, é definitivamente desafiador. A gente vive hoje uma conjuntura, né, acumulando mais de 554 mil mortes por causa da Covid, por culpa do governo Bolsonaro, né, e a forma genocida que eles escolheram conduzir todo esse momento de crise sanitária, social, econômica que a gente está vivendo. Mas que é difícil também porque, para além desse genocídio pela Covid, a gente vive muitos outros processos. Primeira vez que eu participei de um evento do movimento estudantil foi o Cobrem em Niterói, em 2018, que foi um evento onde eu escutei pela primeira vez a Marielle falar. No fim do espaço a gente até tirou uma foto com os estudantes negras e negros que estavam lá presentes. E era uma daquelas falas que te dá esperança. Eu nunca tinha escutado uma mulher ocupando a política, uma mulher negra ocupando a política falando desse lugar. E que para nós foi um golpe muito forte ver poucos meses depois, em março, a execução dela a mando da milícia, né, no Rio de Janeiro. De lá pra cá, a gente não perdeu só a Marielle Franco e o Anderson, mas a gente perdeu, na real foi tirado de nós, Ágatas, Amarildos, Cláudias, Marcos Vinícius, Jordan, e no período mais recente, Miguel, João Pedro, George Floyd, Beto, os 28 de Jacarezinho, Kathleen Romeu, e enfim. Tantas vidas que a gente perde todos os dias para o genocídio da população negra. Para além disso, nessa pandemia a gente também perdeu muitas das nossas possibilidades tradicionais de articulação no movimento estudantil. Eu acho que hoje, comemorar os 35 anos da DENEM e pensar quais são as nossas tarefas quando a gente diz que só a luta muda a vida, é também fazer o exercício de olhar para o que foram esses 35 anos de história. E é um pouquinho disso que a gente vai fazer aqui hoje. E aí também dizer, né, a partir de 2020, das necessidades do isolamento social, foi enfrentar também a necessidade de se dizer sobre como se daria o estudo, né, diante disso tudo. Então, como eu faria a educação, e não só a educação médica, mas a educação de forma geral. E aí a possibilidade, né, de se dizer sobre o ensino remoto abriu portas também para a gente conseguir, para a iniciativa privada, conseguir pensar ainda mais um ensino que não fosse emergencial, mas um ensino que se adaptasse à precarização do que era as formas remotas, né, para se dizer ainda mais sobre como estudar sem grande criticidade, saindo, né, e se apartando de tudo que estava acontecendo dentro de uma conjuntura, e é ainda o que a gente vive, né, dentro de um segundo ano aí, vivendo a pandemia por causa de falta de ação, de coordenação de cuidado, não só em saúde, mas também na educação. E a gente aqui hoje, né, dizendo não só sobre as nossas vidas sendo perdidas, mas nossa educação também não existindo, né, assim, nossa educação sendo extremamente precarizada e todo mundo só querendo tocar o ensino, né, e tocar a sua formação. E aí as nossas pautas históricas, né, que são as pautas da saúde, da nossa própria vida, né, dizer sobre um movimento em defesa da vida em um momento. E hoje a gente não tendo vida, na verdade tendo as nossas vidas tiradas, tendo, né, nossas vidas não só materiais, mas nosso processo de viver, de saúde, de dizer sobre como que a gente está se desenvolvendo enquanto potência humana sendo retirado de nós, né? E cada vez mais nossas precarizações enquanto mulheres, enquanto pessoas negras, enquanto pessoas que estão dizendo e tentando viver e sendo ainda mais mortas por causa do seu lugar na sociedade, e nossa educação enquanto marco histórico também sendo para nós um desafio de se discutir. Então, o que a gente hoje, né, tenta retomar a partir de toda a nossa história é dizer que enquanto executivo a gente nunca se apartou da luta, a gente nunca se tirou das trincheiras de luta do nosso Brasil e a gente vai continuar nelas, independente de isolamento, independente de como que a gente está passando por dificuldades imensas pessoais, mas é com mais de 250 pessoas que a gente começou a gestão esse ano e é com esse documentário que a gente pretende também ter forças para continuar até o fim desse ano, mas também a nossa luta pelo povo brasileiro. Para nós, né, comemorar 35 anos da DENEM, num momento tão difícil, né, numa conjuntura de governo Bolsonaro, de genocídio da classe trabalhadora,
e do povo pobre, né, do nosso país, é justamente honrar, né, aquelas e aqueles que fizeram parte dessas lutas históricas e justamente colocar em perspectiva, né, os momentos, por mais difíceis, né, que nós enfrentamos, né, e como a nossa organização conseguiu contribuir para a superação desses momentos, né, e que numa conjuntura, né, de genocídio da classe trabalhadora, do povo pobre, das periferias do nosso país, da dificuldade, né, de num mercado de trabalho, né, completamente precarizado, umas escolas médicas, né, completamente apartadas e desconexas com a realidade social do nosso país e das reais necessidades do nosso povo, que a gente coloca em perspectiva, né, as lutas desses 35 anos, né, para a gente perceber que foi a nossa articulação, a nossa organização que conseguiu garantir, né, a superação desses momentos. Então, por mais importante que sejam, né, as nossas dificuldades individuais, quando elas se diluem no sofrimento do nosso povo, na luta histórica do nosso povo, é que é possível superar. Né, e dizer, né, que só a luta muda a vida, para nós, né, é acreditar na possibilidade real de mudança através da nossa articulação. A força que enfrenta o medo, a força que enfrenta o medo, vem dentro de um arvoredo, vem dentro de um arvoredo, mas teu nome há de ecoar, condomínio na favela, teu nome há de ecoar, na avenida e na viela, teu nome há de ecoar que eu vou levar, na cidade, no campo, na rua ou na cela, teu nome há de ecoar. 1983, nós ainda estávamos no governo, né, da ditadura civil-militar no Brasil, mas já naquele processo de transição para, né, um governo civil, naquela abertura lenta, controlada, gradual, né, que os militares impuseram e os poderes civis aí que os apoiavam impuseram a partir, principalmente, de 1977, né, o que permitiu, em 77, já no marco de grandes conflitos, né, da sociedade, liderado pelo movimento estudantil, que se estabelecesse a retomada das entidades estudantis, o que culminou lá em 1979 com a reconstrução da UNE. Né? Eu entrei na universidade em 85, mas em 84 já participava, mesmo no colégio, dos movimentos de direta já, me engajei naquela época, comecei minha participação política, né? E aí, durante a faculdade, a gente viveu aquele período que era um período, digamos, de 79 a 89, um período que o movimento popular avançou muito, né? Conseguiu muitas conquistas e a gente vivenciou esse período. E é um período de intensa atividade nas universidades, nas escolas médicas, no debate da saúde. Também em 84, nós tínhamos um compromisso com o Movimento Estudantil Nacional de organizar o ECEM, né? O 15º Encontro Científico Estudante de Medicina, em Porto Alegre. Lamentavelmente, em 84, tivemos várias impossibilidades materiais de organização. Esse ECEM ocorreu apenas em 1985, que foi o momento também que nós projetamos, né, a partir da organização do ECEM em Porto Alegre, uma aliança de protagonismo com outros centros acadêmicos de medicina do país, procurando justamente afirmar, né, uma estratégia nacional que fortalecesse o movimento dos estudantes de medicina, né, no panorama da União Nacional dos Estudantes, né, nós estávamos vinculados ao que se chamava, então, Subsecretaria de Medicina da UNE, e, com isso, termos maior protagonismo nos debates, né, que depois se projetariam na Constituinte e no processo de adoção do Sistema Único. Esse movimento
teve aí um conjunto destacado de companheiras que foram se somando, né? E que depois vão ser muito importantes na nossa projeção de atividades no ECEM de Fortaleza, em 1986. Em 86, a Constituinte, a criação do SUS, todo o debate em relação ao SUS. Eu comecei minha participação no movimento estudantil de medicina no segundo ano da faculdade. 86 foi justamente quando teve o ECEM de Fortaleza, e que eu tive a chance aí de conhecer o movimento estudantil e entrar em contato com os debates relacionados à reforma sanitária, da Constituinte, os esboços da proposta de transformação do ensino médico, e o nascimento da própria DENEM acontece nesse ECEM de 86. E antes disso, né, antes de chegar ao ECEM de Fortaleza, nós tivemos uma participação destacada com o movimento estudantil de medicina na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Os 5 delegados da UNE que participam da Conferência Nacional de Saúde são todos estudantes de medicina, que foram eleitos numa plenária prévia, preparatória, entre os estudantes da área da saúde, né, sob os auspícios da UNE, para indicar essa delegação. Eu estive nessa delegação, junto com vários outros companheiros que depois vão fazer parte da DENEM, e entre eles o Luiz Odorico, Alcides e outros, que vão ter uma importância muito grande na primeira direção da DENEM. E nesse aspecto, chamar a atenção de que para nós foi um momento de muito aprendizado, a 8ª conferência, né? Eu fui um dos relatores da conferência também, e onde nos situamos como movimento estudantil de medicina naquele momento, Subsecretaria de Medicina da UNE, no processo mais amplo, então, da construção do SUS e no próprio processo constituinte de forma geral. Nosotros, reunidos en nuestro 17º Encuentro Científico de los Estudiantes de Medicina de Brasil, enviamos esta carta para saludarlos y afirmarnos nuestra solidaridad y amistad. Nuestro encuentro está siendo realizado bajo el título Estado, Educación y Salud y tiene como tema de fondo la paz mundial. Com a transição, né, democrática, culminando na eleição, né, do governo civil em 85, apesar de ter sido uma eleição indireta, se recolocava na pauta a redemocratização radical da sociedade, a Constituinte permitiria superar a Constituição, né, autoritária, e a própria conquista de um sistema universal de saúde era vista por nós como algo que tinha que ser parte da nossa agenda e com uma contribuição específica, que era disputar e conquistar para a educação médica brasileira um espaço político de formar realmente atores, né, comprometidos com a democracia, atores comprometidos com o sistema universal, com o direito à saúde, portanto, e que isso exigia uma outra educação médica, né? Por isso é que depois, em 87, o primeiro Dia Nacional de Luta pela Transformação do Ensino Médico tinha uma chamada muito forte, né, que era basta de aprender nos pobres para só curar os ricos. Fortaleza, Ceará, 1986. Anos do mapa do Brasil, anos no correr do século, lembranças de um tempo retido das memórias dos que viveram. Essa segunda metade dos anos 80 é exatamente o momento de crescimento do chamado movimento sanitário, da reforma sanitária brasileira, e com a Constituinte 88, do debate da criação do SUS. Então, essas duas questões são decisivas. A DENEM surge junto com o surgimento e crescimento do SUS, o surgimento do SUS enquanto projeto na Constituinte, e a DENEM surge como uma das entidades que lideram a ideia de um movimento de área, que, de certa forma, buscava dar um salto sobre um esgotamento do papel da UNE naquele momento. E dentro do espírito que norteia o ECEM, eu quero dizer que lutar por democracia é lutar pela vida, e a vida a partir do Ceará, e que não é exclusivo do Brasil, só poderá ser conquistado se nós acabarmos de uma vez por todas com o latifúndio
Balanço aí desse período, eu acho que do movimento estudantil deu uma contribuição fundamental. Nós tivemos representantes, né, os mais velhos aí, eu acho que Armando de Negri, Odorico, tiveram na próprio processo, na 8ª Conferência de Saúde, né, que fincou as bases aí para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. A gente liderou durante muito tempo a discussão sobre educação médica no Brasil. Aqui no Ceará foi levado muito tempo, liderada pelos estudantes, ou seja, as novas pautas, as novas ideias, novas formas de fazer foram trazidas dos estudantes para a comunidade universitária. O acúmulo nas outras categorias era bem menor do que nós tínhamos, e a gente obteve na UFC, na época onde eu era aluno, algumas transformações curriculares foram feitas baseadas muito nas ideias que foram trabalhadas, foram trazidas da DENEM. A DENEM está presente com a delegação de estudantes na 8ª Conferência de Saúde. A DENEM debate, né, como deveria ser a formação médica para esse SUS que estava sendo criado nos seus ESSENs, que acontecem concomitante à Constituinte 88. A DENEM traz esse debate para os estudantes, né? Eu, 89, por exemplo, né, um ano depois da Constituinte, eu ali na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, por exemplo, a gente tinha professores que estavam assumindo o papel de serem secretários municipais de saúde. Nós, enquanto centro acadêmico e DENEM, íamos para a Conferência Municipal de Saúde, para o Conselho Municipal de Saúde, no ano que começa a criação do SUS, né, a implementação do Sistema Único de Saúde. Então, a DENEM interfere, se envolve nesse debate, e muito a partir de 3 iniciativas que eu acho que são decisivas, né, envolvendo esse debate da DENEM com o SUS. Uma é o que era chamado na época de frentes de trabalho, que era, na prática, explorar as iniciativas de extensão universitária. Então, a frente de trabalho era uma ação que juntava estudantes de medicina, junto com residentes, professores, numa aliança com o movimento social. Então, a gente fez frentes de trabalho em assentamentos do MST, fizemos frentes de trabalho junto a alguns municípios que estavam se consolidando, começando a implementar o SUS, experiências municipais. Fizemos frente de trabalho junto à intervenção em manicômios, no campo da saúde mental. Construímos frente de trabalho junto com sindicatos na discussão e na relação da saúde do trabalhador, que era algo que estava começando, né, com a criação do SUS, que começa a ter um debate público sobre a saúde no trabalho, né. Então, esse é um primeiro movimento muito forte que movimenta estudantes para irem discutir a realidade profissional, a realidade de vida das pessoas, num contexto ainda onde as faculdades tinham poucas experiências na atenção primária em saúde, os estudantes iam pouco para a atenção primária em saúde. Na universidade aqui, e as universidades brasileiras passavam por um período curioso, né, porque a gente passava por um momento econômico péssimo, inflação, uma decadência, falta de crescimento econômico, mas do ponto de vista político, de acúmulo muito grande, derrubada da ditadura militar e da construção aí de um esboço de um novo país, né, e a Constituinte e essas transformações eram a esperança de que a gente estava construindo um país melhor, né? Mas dentro da universidade a gente praticamente todo semestre tinha que fazer passeata para concluir o semestre, ou seja, a gente começava o semestre com aquele sinal de que em abril vai acabar a verba e a universidade fecha, então a gente tinha que fazer passeata, mobilização e etc. E vinha um complemento, a gente fechava o semestre e aí a gente começava o segundo semestre, mas já com aquela informação que temos, vai manter o restaurante universitário, vai manter a universidade aberta até outubro, novembro, e aí a gente... Isso nos empurrava, e a própria comunidade universitária, a se mobilizar, né? Então foi um período de muita ebulição, muitas passeatas, muita leitura, muita discussão política, né? E que sem dúvida marcou muito a minha geração, né? Em compensação, em 89 aconteceram uma série de reveses, né? Simbolizado um pouco pela derrota da candidatura da esquerda nas eleições de 89, foi um pouco um banho de água fria nesse período de mobilização. E o que aconteceu no cenário externo, né? As alternativas
de construção de novas sociedades, que no final das contas eram utopias que alimentavam a esquerda em todo o mundo, elas começaram a cair ou refluir ou ter em crise, né, em colapso em 89, 90 e 91. Então a gente viveu um momento na hora que a gente assumiu a DENEM, foi um período inclusive que em 89 não teve ESSEM, a situação de crise era tão importante que estava marcado o ESSEM para Santa Catarina, o ESSEM não pôde ser feito, a gente não tinha apoio, não tinha força. Então o movimento estudantil sofreu um refluxo, o movimento popular como um todo, um refluxo brutal, né? E a nossa gestão, talvez a tarefa dela principal era não deixar as coisas pararem, né? Não deixar o movimento parar, então, em escala talvez menor, o que nós estamos passando hoje, né? É um momento de refluxo em que aparentemente estamos diante de uma sociedade fascinada por uma ideia, a gente se sentindo em refluxo, perdendo terreno e resistindo. Então foi um momento de resistência, mas que foi fundamental para que a gente virasse o jogo. E quando a gente chegou a imaginar que aquilo era o final da história, a gente na verdade estava começando, o Brasil ia viver um momento ainda mais interessante depois, né? Talvez um aprendizado que fica para os mais novos. Na época eu me lembro que conversava com os colegas mais antigos, desanimado de que agora estava tudo perdido, e colegas, até professores que eram de gerações da época do combate à ditadura, sinalizavam o que eu sinalizo hoje, né? Ou seja, são ondas históricas e essas ondas elas passam e elas mudam, né? O importante é que a gente esteja do lado certo, defendendo as boas ideias, e momentos melhores vão surgir como estão surgindo. Sustentar essa grande mentira, pois de tudo que eu faço não me sobra pedaço, e ainda assim um compasso, pois de tudo que eu faço não me sobra pedaço, e ainda assim Conjuntura era a conjuntura de final de governo Fernando Henrique Cardoso, um governo com diversas políticas neoliberais, tanto para a saúde, em que pese, né, que tinha o início ali da estratégia de saúde da família, tinha um foco na atenção primária, a gente criticava como se fosse uma linha de atenção primária seletiva e uma lógica de privatização com OS, etc., em todo o resto do Sistema Único de Saúde. Além das diversas políticas neoliberais na macroeconomia, desmonte do Estado, na educação isso era muito grave, uma expansão das escolas privadas, um sucateamento das universidades públicas, né? E além disso, tinha uma conjuntura muito restritiva, né? Onde redução de poder dos estudantes na universidade, não aceitava as propostas dos estudantes relacionadas à avaliação institucional, entre tantas outras questões. E a DENEM, ela era um expressivo movimento de área nessa época, e nesse período de 1999 e 2000 a gente fez um movimento mais forte ainda, né? A organização do Fórum de Executivas, a articulação de uma avaliação institucional que fosse transformadora, tentar levar um pouco para a conjuntura geral uma experiência que a gente já vivia na Sinaem desde 1991, da avaliação como um dispositivo de mudança, um dispositivo de organização dos estudantes a partir da base, etc., todo esse debate. A Sinaem, que foi a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico, e para entender o que foi esse movimento, é importante entender que houve fases da Sinaem e que elas geraram uma série de resultados muito importantes para o debate da educação médica no país. A Sinaem foi composta por uma série de entidades, a DENEM, a Associação Brasileira de Educação Médica, as representações da Corporação Médica, a exemplo do Conselho Federal de Medicina, e também, posteriormente, foram ingressando entidades como o Andes, representando os professores, e o CONASENS, representando os gestores municipais. Um resultado importante foi a modificação do documento que gerou, posteriormente, as diretrizes curriculares nacionais. Então,
Na época, o Ministério da Educação fez uma primeira proposição, mas a partir de um movimento liderado pela Sinaem foi possível construir um novo documento que gerou as conhecidas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2001. O fio naquele momento era tentar impedir o fim da Sinaem, o que acabou não sendo possível, mas também de construir experiências exitosas de transformação dos currículos. E, de fato, o início dos anos 2000, ele teve muitas transformações dos currículos e foram transformações que elas foram protagonizadas pelo movimento estudantil. Eu fui da gestão a época de 2000, 2001, 2002 e me lembro muito fortemente da gente discutir o sofrimento psíquico das e dos estudantes de medicina, me lembro da gente conversar muito sobre provão, sobre acesso ao ensino superior, me lembro da gente conversando sobre educação médica, que perfil de estudante de medicina é esse, né? Que egresso é esse que está no Sistema Único de Saúde, reconhece ele como um patrimônio, como algo que traz força, né, e práticas democráticas à saúde. Me lembro também que a gente tinha uma discussão de fortalecimento da DENEM enquanto movimento social, era uma discussão muito interessante, então da gente pensar, né, esses vários atores que estão no território conosco, na nossa formação, e aí a gente pensar isso, né, e como é que isso impacta a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores no SUS. No Sistema Único de Saúde tinha uma Conferência Nacional de Saúde no ano de 2000. Então o movimento estudantil de medicina se articulou bastante, envolveu os cursos, as outras executivas da área de saúde, para organizar os estágios de vivência, para mobilizar os estudantes, tanto nas conferências municipais de saúde, na participação do Conselho Municipal de Saúde, quanto para conseguir, né, as conferências estaduais e a Conferência Nacional. A gente conseguiu um conjunto de delegados na Conferência Nacional e isso ocupou um tempo importante, a organização do movimento estudantil para a atuação na Conferência Nacional de Saúde. Eu vivenciei a DENEM assim, ocupando cargos, né, dentro da gestão de 2003 a 2006. Foi um período muito intenso, né? Era um período ali justamente de criação de muitas políticas, de muitos sonhos, né? A gente tinha uma construção de políticas públicas, seja na saúde, na educação, que buscava dialogar, né, com a representação estudantil, e a DENEM, naquele momento, exercitava muito a sua capacidade de formulação, né? Eu acho que participar da formulação de políticas. Acho que isso era uma marca importante, assim, tanto no campo no que se refere a tudo que foi construído, né? Muitas coisas construídas novas naquele período na saúde, o exemplo da pauta dos hospitais universitários era uma delas, né? Os estágios de vivência, né? O chamado Versus, né? Que foi construído naquele período, com a participação super intensa da DENEM. Mas também na pauta da educação, né? E a gente de forma combativa, né? Fizemos manifestações, mobilizações nacionais, né? Contra também políticas daquele período do governo, mesmo sendo, num geral, um governo muito mais progressista, né? Então, quando eu entrei em 2004, era o segundo ano de gestão, né, do governo Lula como presidente. E aí a gente tinha no movimento estudantil um reflexo disso também, porque quando o Lula ganha, né, você tem aí uma entrada de diversos movimentos sociais e de grupos ligados ao PT, que também estavam no movimento estudantil, né, que vão ter uma interface muito próxima do governo, né? Então isso faz parte daquele momento ali. Então quando eu entrei em 2004, estava se discutindo muito isso, porque você tinha muitas vezes representantes que eram da DENEM, né, recém-formados, ou que ainda estudantes, né, estavam muito próximos de Brasília, construindo, estando mais próximos dessa formulação das políticas, né, principalmente políticas de saúde, menos das educacionais, mas ainda assim com alguma relação, né? E isso também gerava um certo conflito para dentro da DENEM, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como essa relação com grupos organizados, e no caso a gente tem um centro gravitacional importante aí de um governo que também impactou na relação, né, dos movimentos sociais e entrando bastante aí até em momentos conflituosos, né, em que
em que se discutia, por exemplo, né, o quanto que o pessoal do Ministério da Saúde, ex-DENEM, que estava lá, acabava estando no movimento estudantil de uma forma um pouco a dirigir o processo, né, sendo que é uma entidade estudantil e que esse processo deveria ser construído na base dos estudantes, como uma entidade representativa. Então, isso foi um pouco do que a gente viveu naqueles inícios ali, né, início de 2004, né? A relação do governo Lula com a saúde, com o movimento da saúde, com as figuras históricas da reforma sanitária também eram bastante conflituosos. A gente era do centro acadêmico 12 de maio, né? Da Universidade Federal do Ceará. Como os meninos já falaram, fazia parte do que se dividia chamado Regional Nordeste 2. Né? A gente estava num contexto de oposição ao governo Lula naquele momento, né? Era a segunda gestão do governo Lula, e aí a gente pensava em a participação da executiva enquanto uma ferramenta para a organização da luta dos estudantes, né? A gente estava num contexto de luta contra o Reúne, eu acho que foi a principal coisa, né, assim, naquele período da reforma universitária, e aí foi uma das nossas grandes lutas, e o debate das fundações, que depois vira EBSE, e outras medidas privatizantes que o governo Lula estava fazendo naquela época. A gente começou a desenvolver uma crítica ao que vinha se constituindo daquela reforma sanitária de baixa intensidade, né, que os governos petistas estavam implementando. Então, os limites daquele projeto e a necessidade da gente superá-lo. A gente via naquele momento um avanço das privatizações, das OS, estava aparecendo também, naquele meio tempo, as fundações estatais de direito privado, também nessa lógica de privatização, de gestão privada do sistema. No campo da educação médica, a gente via uma expansão muito grande das universidades privadas. Então a gente via um avanço do setor privado, tanto no âmbito da saúde como na educação, para cima do setor público. Tinha uma análise, né, a gente como DENEM na época, de que o governo Lula estava sendo muito insuficiente nas transformações que as pessoas, né, que os movimentos, que as organizações tinham em relação a mudanças estruturais que precisavam ser feitas. Até um avanço mais significativo na construção do SUS. O SUS continuava, né, lutando contra o subfinanciamento, então tinha a questão da emenda constitucional 29, a gente continuava lutando por modelos de gestão mais democráticos, né, aí construindo os conselhos, o Conselho Nacional de Saúde, que a DENEM, né, conseguiu a vaga e que a gente ocupou, inclusive, quando em 2008 eu também fui conselheira, né, no Conselho Nacional de Saúde. Tinha uma relação muito próxima com os empresários da saúde também. Então tinha uma série de questões ali que eram mais conflituosas. E do ponto de vista das políticas educacionais ainda eram, talvez, de uma outra forma, né, tão conflituosas quanto. Então você tinha uma crítica muito grande ao que virou o SINAES, né, que era o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, sendo o ENAD um desses componentes, né. Desde aquela época a gente puxava o boicote ao ENAD. É claro que foi talvez a primeira geração ali que fez esse movimento, né. A gente defendia, né, isso, exame, a avaliação das instituições de forma de qualidade, como essa proposta da BEM, mas a gente se colocava contra o exame que estava sendo proposto, além do exame de ordem, que era o que já estava sendo aplicado, que eram as avaliações do ENAD, né, que eram vindas da ideia do que foi o provão e tudo, ajudando na organização dos boicotes. Exatamente. O ENAD já vinha dentro do pacote da reforma universitária. Da reforma universitária. Né? Tinha ciência e tecnologia, tinha várias coisas bem bizarras, né, no projeto de reforma universitária. E outro detalhe, ainda colado, porque a resposta do exame, a proposta do exame de ordem, na verdade o exame de ordem já é uma batalha da DENEM que precedia um pouco a gente, mas também foi contemporânea à nossa gestão, era o seguinte, olha, por que eu preciso de um exame de ordem? Porque tem muita escola, né? Mas não é só porque teoricamente tem muita escola, né? Mas não é só porque tem muita escola, é também porque
eu não vou me incomodar em abrir escola. Então pode abrir escola de qualquer jeito. Né? E pior do que isso, as escolas que são abertas, a grande maioria são escolas privadas. É um processo indireto de privatização da educação, que também estava dentro do contexto da reforma universitária. Né? A reforma universitária... Direto mesmo, né? Não só indireto. Sim, diretamente. Né? E a lógica era essa. Pode abrir escola de qualquer jeito, que o Estado ele vai se furtar do debate de regular isso, né? Pode abrir com mensalidade do jeito que quiser, que o Estado vai se furtar da regulação disso. E se o profissional sair mal formado, é o exame de ordem ao fim que vai barrar isso, que vai barrar aquele profissional. Então, um processo onde o Estado e a coletividade são eximidos da culpa disso e o indivíduo é punido, né, no final. Mas o MEC ele estava naqueles anos todos muito vinculados aos grandes empresários da educação. Eu sei que de lá para cá as coisas pioraram bastante, principalmente nessa questão, né, do poder dos conglomerados educacionais e também dentro da saúde, né, gente, quando depois a Dilma permite a entrada do capital internacional, capital estrangeiro na saúde também. Voltando ali, a gente tinha então dentro das políticas educacionais uma crítica grande, né? Porque você tinha um projeto de expansão das universidades federais, que era o REUNE, que era uma expansão com qualidade questionável, então abrir a universidade sem ter estrutura, sem ter sala de aula, sem ter professor. Muitos hospitais universitários das instituições federais, a gente está falando aqui, né? Estavam num processo de sucateamento extremo. 2007, 2008, essa questão da Fundação Estatal de Direito Privado, trazendo um modelo de direito privado para a gestão dos hospitais universitários, né, para a gestão pública, que deveria ser uma gestão estatal. A proposta de financiamento, de acesso, de aumento de acesso ao ensino superior era dado também, né, principalmente pelas vagas em universidades privadas, né, com o ProUni. É que a gente também vivenciava em 2009, na verdade, desde 2002 a gente vivenciou isso, quando a gente tem a virada, né, pela primeira vez a gente tem um presidente de um partido progressista, enfim, a gente tem um processo muito grande de adesismo, né, ao governo Lula. A gente tem pessoas que são mais críticas, existem rupturas nas instituições, teve ruptura com a UNE, teve ruptura com a CUT, né? E existe uma crise de identidade do ponto de vista de representatividade estudantil também dentro da DENEM, a gente vivenciou isso, né? Só que enquanto as gestões anteriores elas levaram esse debate de representatividade muito sob ponto, nós somos a entidade representativa, portanto nós temos determinadas limitações. E a gente queria levar um debate, nós somos a entidade representativa, mas eu, enquanto estudante, e que também me sinto representado, vou disputar essa representatividade. Então eu vou colocar pautas, eu vou... e se eventualmente eu ganhar no debate, paciência, faz parte do modelo democrático e tentar conduzir isso. Mas isso também tinha custo, isso também tinha ônus. Então a gente teve processos de também rupturas dentro da DENEM, né? De um setor, sobretudo estudantes de São Paulo, da USP, né? Que no momento anterior tinham vencido as eleições do CAOC, né? De tentar criar entidades paralelas, através de ligas acadêmicas, através de atlética, empresa júnior, e isso incidiu também impressão sobre a gente, de, poxa, ó, temos que tomar cuidado porque a DENEM, né, já não é mais tão representativa. E a gente tinha esse enfrentamento muito, muito claro, que somos representativos, né? Se alguma instituição quiser falar, né, com os estudantes de medicina, eles têm que conversar e sentar com a gente, né? Mas a gente também tinha claramente a limitação disso e a necessidade de também disputar essa representatividade. E uma outra questão, né, da conjuntura que eu acho que é importante foi uma movimentação que a gente teve, né, por parte de centros acadêmicos históricos da DENEM, né, que foram naqueles anos ali, 2005, 2006, 2007, cada vez mais com eleições vencidas por grupos mais próximos de grupos de direita, né, que naquele momento assim não se configurava como uma extrema direita, mas vinha como uma coisa mais liberal, assim, né? Então eram grupos que não estavam historicamente vinculados, né,
a construção das pautas progressistas relacionadas à determinação social do processo de saúde e doença. Então, era uma coisa mais, né, vinculado a grupos que traziam muito debate da meritocracia, traziam bastante o debate empresarial dentro da medicina, né? Então, a gente continua encontrando essas figurinhas hoje no movimento médico. A gente vai ver ainda repercussões disso nos anos seguintes, né? Que eu acho que cada geração aí deve ter contado um pouco disso. Então, isso é um dado importante da conjuntura, porque isso também vai trazer para dentro dos grupos que construíam a DENEM naquela época uma disputa sobre como lidar com essa conjuntura, né? O que a gente faz frente a isso? A geração que eu peguei, né, que eu vivi ali, né, nesses anos aí, entre 2004 e 2010, era uma geração que teve que viver muito com isso, assim, né, trabalhando essa análise crítica e uma luta para continuar defendendo as bandeiras históricas da DENEM, do movimento estudantil de medicina, sem ser cooptado. Então, naquele momento, desde a questão das políticas educacionais mais amplas, a questão das mudanças do mais médicos que apareceram também nesse período, ao invés de ter vínculos formais, né, planos de carreira e outras coisas, a gente via a expansão dos modelos precários de contrato de trabalho. Então, no caso do mais médicos, para os trabalhadores brasileiros, né, era uma bolsa de estudo, aí bem entre aspas, ao invés de ser um contrato e um plano de carreira. Então tínhamos vários problemas. Aquele era, digamos assim, o auge do ciclo democrático popular, o auge do modelo de gestão do PT, mas ainda assim a gente via várias limitações no desenvolvimento dessa estratégia. Fez com que ele sucumbisse e surgisse um retrocesso muito grande, tanto no âmbito dos serviços de saúde, como no âmbito da educação, como no âmbito político mais geral. Uma palavra de ordem que apareceu naquele momento histórico, que ainda hoje eu ouço bastante na executiva, que dá muita felicidade, é a gente lutar com o SUS e para além do SUS. Na época, a discussão era só como gerir o SUS na sua crise, na sua falta de dinheiro, nos seus projetos de privatização, o avanço do setor das OS, o avanço do setor privado, enfim. E a necessidade que a gente colocava era de a gente lutar, pensar para além disso. Para além de ser um gestor da crise sistêmica, da crise crônica de falta de financiamento, a gente pensar como a gente romper essas travas ao desenvolvimento de um projeto de saúde que fosse realmente emancipatório. Enfrentamos uma conjuntura, principalmente aí no ano de 2013, muito difícil, muito complexa, por diversos acontecimentos que nos pegaram às vezes até de bastante surpresa, que foram as jornadas de junho, sobre as quais a gente teve que incidir. A DENEM participou onde ela pôde participar. Tivemos as campanhas do ato médico, né, e a gente sempre numa atuação contrária a isso, vista de um posicionamento político bastante claro. E talvez o ponto mais marcante tenha sido da conjuntura toda, tenha sido o mais médicos, né, a vinda dos médicos estrangeiros. Nós não nos posicionamos contrários à vinda, mas lutamos por melhorias nas condições, a questão de aberturas de curso de medicina, que nós nos posicionávamos a favor, mas das 11 mil vagas previstas, 8 mil destinadas às escolas particulares. Então esse era um ponto que a gente criticava bastante. Por toda essa problemática que a gente falou, é que a gente se coloca contra esse programa, que a gente não vê toda essa abordagem sendo feita. É apenas uma inserção de médicos ou construção de unidades para ser colocadas nos interiores, nas periferias das grandes cidades, enquanto as reais causas de saúde, de falta de saúde, né, causas de adoecimento da população não vão ser combatidos. A questão da alteração do currículo médico, das novas diretrizes curriculares que foram repensadas naquele momento, que nós entendíamos ser um movimento importante de ser feito, porém ele vinha já pronto com uma influência bastante importante aí de instituições privadas de ensino e pesquisa, em especial a instituição do Sírio-Libanês. Então a gente se pôs bastante contrário, né? As diretrizes anteriores elas foram construídas num processo de 10 anos, mais ou menos, com comissão permanente, em que a DENEM participou de maneira muito forte e a ABEM também. E essas diretrizes que nós temos hoje, elas foram construídas num espaço de tempo muito pequeno, e a nossa participação só foi possível depois de muita briga e muita insistência também.
E aí acho que foi um ponto importante da nossa participação, foi ter conseguido inserir alguns pontos de disputa nosso, principalmente a questão da transversalidade do currículo médico, passando pela determinação social do processo de saúde e doença, e isso está descrito nas novas diretrizes. A gente sabe que não é uma realidade, mas que é um ponto de disputa, e foi isso que a gente procurou demarcar naquele momento. A gente precisa de mudanças que abarquem toda essa problemática. Aumento do financiamento para a saúde pública com destino de verbas exclusivo para ela e apenas. Estruturação da atenção básica, tanto em termos de recursos humanos preparados para trabalhar nesse modelo, quanto estrutura física e de integração também. Expansão responsável das universidades públicas, né, e mudança radical na formação médica, sendo pautada na determinação social do processo de saúde e doença, não no modelo biológico hospitalocêntrico que a gente tem hoje, modelo que a gente rejeita, além de uma rejeição completa e radical da iniciativa privada, sem parcerias público-privadas, sem organizações sociais e sem a empresa brasileira de serviços hospitalares. Em 2013 para 2014 a gente conseguiu fortalecer muito a luta das escolas médicas particulares também, colocando como ponto de ação, como frente mesmo, para que a DENEM tocasse ao longo do ano. Acho que isso tem sido um pouco da base da estrutura das lutas que as escolas têm encampado e encampam até hoje, com toda a dificuldade da questão do assédio que se tem nessas escolas, né? A questão dos aumentos abusivos de mensalidade e afins. Ainda tinha a questão da IBSER, os hospitais universitários sendo sucateados para que a empresa brasileira de serviços hospitalares assumisse de maneira sempre muito forçada, né? Fizemos atos diversos lá em Brasília também. Quando tinha que fazer as críticas e ir para as ruas também, a gente fazia para além das instituições, sabendo dos limites que as instituições nos impõem. A nossa gestão foi a gestão que comemorou os 30 anos, né, que foi um contexto bem turbulento, com muitas coisas acontecendo e com muitos ataques, né, à democracia, ao SUS, coisas que a gente ainda vive até hoje. Foi uma conjuntura bem difícil, né? Em 2016 foi o ano do golpe e o início do governo Temer. Então foi um ano de muitos retrocessos, de retrocesso para a democracia em geral e também de muitos retrocessos nos direitos sociais, especialmente na saúde. Eu me lembro, pelo menos, assim, de 3 grandes atos que a gente conseguiu articular junto com outros movimentos. Um no ECEM Fortaleza, o ECEM que comemorou os 30 anos da DENEM. Depois um ato em Brasília contra a EC do teto de gastos, né, que congelou os gastos com direitos sociais por 30 anos. E depois a gente também construiu um ato importante em São Paulo, no Cobrem, né? Foi um Cobrem que reuniu quase 1.000 estudantes e a gente conseguiu construir um ato com vários outros movimentos sociais naquele período. Boa noite, galera. Eu sou o Danilo, coordenador-geral da DENEM. A gente está aqui agora compondo um ato do MPL contra o aumento da tarifa de São Paulo. Um ato que está acontecendo durante o 29º Congresso Brasileiro dos Estudantes de Medicina, mostrando que a nossa pauta é ampliada e a nossa ação é pela unidade, mostrando que o aumento das tarifas, o direito à cidade, está diretamente relacionado com o direito à saúde e com a conquista de uma qualidade de vida melhor para a população.
foi um período de muito enfrentamento, de muitos retrocessos. Os movimentos sociais no Brasil como um todo viviam um período de muita dificuldade de mobilização. E eu acho que o movimento estudantil de medicina conseguiu construir uma articulação importante. Apesar também de todos os nossos desafios, né, de todos os desafios de mobilização dos centros e diretórios acadêmicos, de mobilização dos estudantes, de articulação da base. Então foi um período muito difícil, mas a DENEM conseguiu construir uma resistência importante aos retrocessos na democracia e aos retrocessos no SUS, que se materializaram principalmente em torno da PEC do teto de gastos. O contexto do país mudou muito pós Mais Médicos, né? Enquanto as entidades médicas estavam muito focadas na discussão dos médicos cubanos, né? A questão principal de debate da DENEM era, na verdade, a abertura de escolas médicas e como é que a gente iria fazer para qualificar esses estudantes, esses cursos de medicina, pensando aí na assistência à saúde, pensando numa educação de fato de qualidade. Então a gente, né, fazendo críticas ali com um tom muito diferenciado do restante das entidades. E aí o que a gente vivencia em 2017 é um contexto já no governo pra gente legítimo de Michel Temer, e entendendo que vários retrocessos que hoje se aguçam, né, com a política destrutiva do governo Bolsonaro, eles já tinham iniciado no governo Temer, né? Então, a PEC do teto dos gastos, pensando diretamente no nosso contexto, né? A dificuldade que se colocava para a área da saúde e para a área da educação, já com cortes nas universidades, já com o movimento de greve dos secundaristas que foram apoiados também por ocupações em diversos campos, né, das universidades federais. Então isso era um pouco o que a gente vivenciava. Primeiramente, fora Temer, a DENEM está reunida aqui no 29º Congresso Brasileiro dos Estudantes de Medicina. Nesse momento a gente caminha pela Paulista, junto com vários movimentos sociais, para compor um ato contra o aumento da passagem. Não vai ter arrego, os movimentos sociais vão para a rua. É a primeira vez que a gente teve uma reprovação das contas do Ministério da Saúde, que aconteceu em 2016, justamente por entender que com a mudança da PEC, o governo federal não tinha investido o que deveria investir no SUS, na saúde pública, e essas tônicas todas de debate estavam também sendo acompanhadas por nós na DENEM, e a nossa tentativa era justamente levar esses debates todos que aconteciam em âmbito nacional para dentro das escolas, e essa era a nossa segunda frente de trabalho, entendendo que o trabalho de base ele é o fator locomotor da executiva, né? A gente tentava, no diálogo com os diretórios acadêmicos, tentar trabalhar isso tudo com os estudantes, né? Uma formação que vai para muito além daquilo que a gente consegue aprender dentro dos espaços formais, né, das salas de aula, e aí sempre convidando para os ERENs, para os ECENs, para os COBRENs, para a gente poder ter também os nossos momentos de formação dentro dos espaços da executiva e transmitir isso depois para dentro de cada uma das nossas faculdades. Teve também mudança do FIES, então muitos estudantes que que precisavam, né, desse auxílio governamental para se manterem nas faculdades, ficaram extremamente preocupados. E aí, para a gente entender numa lógica sistêmica, isso muda o perfil, não muda na verdade, né? Mas isso reforça o perfil de um curso extremamente elitizado, com vagas principalmente nas universidades privadas, com altos valores de mensalidade, e ainda que a gente tenha, né, avanços importantes com as cotas, e algumas universidades do país ainda estavam passando por esses processos de aprovação das cotas também durante esse período que a gente teve na gestão, que é extremamente importante para mudar a cor do curso de medicina, né, para a gente conseguir ter um mínimo de representatividade dentro do curso. A gente tinha, de um outro lado, a manutenção desse padrão de um curso extremamente elitizado ainda, que ainda não mudou. Os anos que eu tive na DENEM, então, foram os anos ali pós-golpe, vivendo o final do governo Temer e a fatídica eleição do Bolsonaro. Construímos pela DENEM aqueles grandíssimos atos do Ele Não, que foram um respiro de luta e de força naquela eleição, e atos de resistência nos anos seguintes que marcam esse governo. É um governo que agride muito o nosso país, mas a gente não pode dizer que não há resistência, e ainda bem, nos últimos meses a gente tem visto isso
mais do que nunca. Eu comecei na DENEM ainda em 2017, quando eu estava no segundo período, mas eu já conhecia a DENEM antes mesmo de entrar no curso de medicina, né? Eu já sabia que a DENEM era um lugar onde a gente poderia falar sobre pautas políticas, pautas sociais, que realmente ultrapassam os muros da universidade. Em 2017, quando eu entrei na DENEM, acho que uma das principais pautas ainda era a IBSE, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, em que a DENEM estava discutindo bastante, porque em todos os hospitais universitários essa empresa estava entrando como administradora, né? Então houve uma desvinculação entre os hospitais universitários e as universidades, e entrou uma empresa de cunho privado para poder administrar. Então a gente fomentou esse debate, a gente entrou na discussão, a gente viu as consequências hoje da EBSER em 2021, e estar na DENEM é muito importante para a gente realmente movimentar tudo ao redor, né? Estar junto com os trabalhadores, nos sindicatos, e realmente fazer as coisas serem a vida acima do lucro, não o lucro acima da vida, o que a gente vê hoje em dia, né? O ano de 2019, que foi o ano que assumi a tarefa de coordenadora nacional da executiva, foi um ano bastante importante. Foi o primeiro ano do governo de Bolsonaro. E nesse ano nós organizamos o primeiro evento estudantil, né, o primeiro evento de movimento estudantil, que foi o Cobrem Recife, que aconteceu em janeiro daquele ano, na Universidade Federal de Pernambuco. E nesse evento nós sentimos a necessidade de apontar, né, a necessidade da luta e da organização dos estudantes. O ano de 2019 foi também um ano de muita mobilização estudantil. Diversos estudantes em todo o Brasil foram às ruas na luta contra o corte nas universidades públicas. Junto com a UNE, a NPG, a UBS e outras executivas de curso, a DENEM também se fez presente na luta estudantil daquele ano. Além disso, também aconteceu a 16ª Conferência Nacional de Saúde, a então conhecida 8ª+8, em que reuniu mais de 4.000 pessoas para se debater os rumos da saúde no país. E a gente tenta buscar ferramentas para que os estudantes possam lutar contra todas essas questões que estão além do que é ensinado no currículo formal, né? E eu acompanhei muitos momentos únicos assim na DENEM, dentro da FMCA, Mundo, também da DENEM na China, no NB China, né? A DENEM no NBC, então foi muito gratificante ver tudo o que aconteceu, o impacto da DENEM lá fora. Eu acho que às vezes no movimento estudantil, pensando o que a DENEM construiu naqueles anos e o que a DENEM constrói historicamente, eu acho que no movimento estudantil, às vezes, em alguns momentos ruins, assim, dá uma impressão de que a gente faz pouco. Mas eu acho que a gente sempre tem que ter uma visão do que é o movimento estudantil, do que é o movimento estudantil na história do Brasil, do que é o movimento estudantil na história do nosso continente, da América Latina, e como ele é importante para a construção histórica e política do nosso continente. Quem passa pela DENEM é tocado de alguma forma, alguns são tocados para continuar na luta, na resistência, construindo sindicato, construindo partido, construindo movimento, construindo coletivo, construindo espaços de luta, institucionais ou não. A gente tem o papel fundamental de defender a DENEM, defender o movimento estudantil, defender os nossos espaços de resistência e saudar a existência dessa executiva e dessa entidade por 35 anos, e que venham mais 35, e que venham mais 70, e que venham mais 100, e que um dia a DENEM seja historicamente uma entidade que construiu o novo mundo. Hoje a gente está na construção. É isso, eu saúdo a todos que estão na executiva hoje, saúdo a todos que já estiveram na executiva, saúdo também aos que virão. Viva a DENEM, viva o movimento estudantil. Saudar a todas e todos que mantêm viva essa iniciativa, né? E que se arrojam, né? Se lançam na construção desse movimento estudantil que é tão importante do ponto de vista da garantia do direito à saúde no país e da institucionalidade universal do SUS. A comemoração aí dos 35 anos da DENEM deve ser divulgado, deve ser valorizado, porque ela tem uma parte importante na história, não só das escolas médicas e nós que tivemos formações médicas, mas na evolução do nosso país, né, que ainda procura se libertar de dominações, né, econômicas e políticas, e construir um país que realmente responda aos interesses da população como um todo e não apenas de uma minoria. Acho que nós mudamos muita coisa e isso é só o começo. A gente vai ter certamente cedo ou tarde um novo ciclo de progresso
e que a gente esteja pronto para dar nossa colaboração. Parabéns à DENEM. A DENEM foi o principal espaço para mim de convívio, troca de experiências e reflexão sobre qual tem que ser a formação médica, o mercado de trabalho médico, o perfil do médico para atender às necessidades da nossa população e para ajudar a fortalecer o SUS. Eu não consigo me entender sem eu dizer que eu fui uma pessoa que participei dessa escola da ENEM, né? Então essa militância, essa atuação no movimento estudantil, sem dúvida alguma, ela é uma marca constitutiva minha e que é muito difícil eu falar de qualquer coisa que eu sou enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto militante do Sistema Único de Saúde, da reforma sanitária, enquanto sujeito político, enquanto pessoa mesmo, até nas minhas relações pessoais, sem falar para a DENEM. A DENEM foi essencial na minha vida. Se eu posso dizer algo assim hoje da executiva e para a executiva, é de como ela é necessária, de como a organização estudantil é necessária, de como a gente não pode deixar nunca, mesmo que sejam uns poucos, a consciência de que, na verdade, não, somos muitos, porque a gente está fazendo uma luta coletiva e a medicina é para além. Ela não é só o que a gente aprende dentro da sala de aula, a gente precisa ressignificar e humanizar, né, todos os processos dentro da medicina. Muito obrigada por todas as oportunidades, muito obrigada por todos os aprendizados. Feliz 35 anos. A DENEM, ela significa muito para minha graduação, significa muito para minha formação, não só como médica um dia, né, mas também como pessoa. E a DENEM, ela é de luta, né? A gente sabe, a gente já sabe, a DENEM é de luta, né? E não só isso também, a DENEM é de afetos, a DENEM é de significados. Então, muito obrigada por tudo, espero que a DENEM continue por muitos anos. Viva a DENEM nesses 35 anos, em 35 anos de muita luta, em defesa do SUS, em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, do ensino médico que busque a transformação social e a luta por uma outra sociedade, né? Uma outra sociedade muito mais justa, equânime, né? Muita luta na DENEM, hoje e sempre. Grande abraço, parabéns DENEM, 35 anos. Quem viveu todos esses momentos consegue lembrar assim, o quanto que essas discussões nos motivavam, e eu costumava sempre dizer que, para mim, o movimento estudantil e a DENEM foram uma grande escola. A gente fala tanto das nossas bandeiras de luta, da bandeira principal de transformação da nossa sociedade, mas se a gente não consegue experimentar um pouco do que é isso que a gente deseja que aconteça, né, para a nossa sociedade toda, nos espaços em que a gente constrói, em que a gente se auto-organiza, fica difícil pensar nessa construção real. Então, o movimento estudantil ele é instrumento de aprendizado, ele é instrumento de luta, ele é instrumento também para a gente vivenciar e experienciar essas relações solidárias, essas relações de afeto, essas relações que a gente quer que se expandam para a construção desse mundo novo. Então, deixo meu abraço afetuoso nesses 35 anos da executiva. Vida longa DENEM, vida longa a cada um dos estudantes de medicina. Eu tenho certeza que no coração de cada jovem, de cada estudante, brilha a chama revolucionária que vai conseguir mudar a história da saúde do nosso país, do cuidado das pessoas, nessa missão que a gente escolheu fazer, que é de fato o cuidado. Então, um abraço grande para vocês, um prazer estar nesse momento de comemoração. E espero que a gente se reencontre aí nas trincheiras de luta, que a gente com certeza tem muito para fazer. Um abraço. A DENEM, para mim, ela foi muito especial. Ela é o que hoje eu tenho como sentido de travessia, né, na minha formação médica. Ela que me possibilitou, me deu ancoragem, sustentação para eu escolher quem, né, seria, né, essa Rosa após 6 anos, mas principalmente como é que eu me constituí durante os 6 anos. Foram muitos os desafios, muitas conquistas, e a DENEM me deu um sentido coletivo para aquilo que eu tinha, né, como vivência individual, né? E aí a gente percebe que não é nem um pouco individual, que é um grupo de pessoas que militam, que lutam, que compartilham com a gente um sentido
de saúde, né, que é esse que a DENEM mobiliza, que é a partir de uma discussão para além da justiça social inclusive, né, pensando justiça cognitiva, pensando classe, pensando raça, etnia, pensando gênero, né, pensando sexualidade, né, então eu diria que a gente já à época, né, discutia muito movimentos contra-hegemônicos ao modelo biomédico, e o que eu entendo hoje é desse acúmulo da DENEM, porque a DENEM ela não se interrompe só, né, quando a gente deixa de ser estudante de medicina, essa interrupção ela não existe, ela continua e permanece, né, a DENEM ainda me habita, e continua numa perspectiva com os estudantes com os quais eu convivo, que são maravilhosos e me ensinam, né, que é para além do contra-hegemônico. Então hoje a DENEM, para mim, ela me disputa, né, internamente. Então essa Rosa que me habita, que era estudante de medicina, que à época tinha uma discussão contra-hegemônica, hoje ela vai além, e é a DENEM que me mobiliza isso, é entender que a gente está num projeto político, epistemológico, ontológico, que não é definido, né, por uma modernidade, né, por uma sociedade ocidental, mas que a gente consegue, a partir dessa imersão que a DENEM nos dá no território, nos povos, né, nas comunidades, a gente consegue perceber que somos muito mais e não só algo que é dual, né, que é dicotômico. E a DENEM me ensinou isso, que fazer saúde não é uma disputa por um antagonismo, né, ou um processo de invisibilização, mas é de um reconhecimento para uma resistência e de uma apresentação de um Brasil que me era desconhecido, porque à época, né, dentro dos nossos privilégios que constituem a nossa história, eu não tinha acesso a essa cosmovisão que a DENEM me apresentou e que eu me agarrei e me estrutura até hoje. Queria agradecer a equipe da DENEM que está organizando esses 35 anos. Eu desejo belíssimas festividades, que vocês consigam compor essa proposta, né, de nuclear os vários sentidos que a história da DENEM construiu ao longo dos 35 anos. Nosso papel como médica hoje, né, meu papel como médica hoje, ele tem também uma limitação, né, porque é isso, não é uma coisa que a gente resolve só individualmente. Então, eu acho que para além de apresentar um arcabouço técnico e político sobre o papel da medicina nessa sociedade de classes que está colocada, ela também traz sentido para a nossa prática, né? Que é uma prática que ela não pode ser sozinha, individual, né? É uma prática que ela tem que ser coletiva. Então, e é sobre esse coletivo que eu tenho orgulho de continuar próximo, de continuar formulando de alguma forma, mesmo que a gente não esteja necessariamente na mesma organização política ou no mesmo espaço, né? Porque as pessoas vão para espaços diferentes de disputa, né? Seja de movimento social, organização partidária, entidade médica, espaços institucionais da gestão, espaços institucionais representativos, né, de legislativo, etc. Então, mesmo, né, estando muitas vezes em cenários diferentes, o espaço coletivo de formulação e de perspectiva, isso alimenta ainda um sonho por uma sociedade que seja radicalmente diferente dessa que a gente vive, para que as pessoas tenham acesso ao direito à saúde, né, e que não é só a saúde, é sobre todas essas outras condições que podem propiciar a possibilidade das pessoas viverem plenamente e serem plenamente quem elas são. É muito importante que as entidades com história de luta permaneçam vivas, fazendo luta social e constituindo acúmulo, força social para que a gente possa, de fato, mudar, né? Como diz aí o tema que vocês puxaram, isso, né? Realmente só a luta muda a vida. Então, que a gente continue mais, né? Que daqui a 5 anos, essas novas gerações estejam aqui puxando o DENEM 40 anos, a gente esteja podendo falar, né, de como a DENEM ajudou e contribuiu na luta social a destituir, né, o pensamento fascista do poder
aqui no nosso país. Eu acho que pensando um pouquinho de como a DENEM marcou e como a DENEM foi importante na nossa formação e na nossa vida, para mim, para a Paty, é especialmente importante o movimento estudantil, né? A gente se conheceu no movimento estudantil, né? Quando a gente foi sede em 2016, nós já éramos companheiros, hoje nós somos casados, e a DENEM tem grande contribuição nesse processo de aproximação, de afeto, de construção, de luta conjunta e de amorosidade. Então, além de muita luta, a DENEM também foi pra gente um espaço de construir grandes amizades e de construir um amor que a gente pretende que dure por muito tempo até o fim das nossas vidas, né, meu bem? Com certeza. E é com muita alegria, né? E a gente queria parabenizar a todos aí, todas que se dispõem a tocar o movimento estudantil. A gente sabe o quão isso às vezes é solitário, o quão isso é difícil, né? Que bom que a DENEM existe até hoje, vamos lutar aí para manter, porque é uma luta constante, né? A gente percebe, vendo os vídeos dos outros que também contribuíram, das outras militantes que também contribuíram, a gente percebe que a conjuntura sempre foi de luta, né? E a luta continua. O que a gente tem para desejar, então, para quem está construindo a DENEM nesse momento e para os estudantes que ainda vão construir a executiva, é que essa é uma entidade histórica, é uma entidade que marcou o movimento social brasileiro, que tem muita influência e muito impacto na construção do direito à saúde. É uma entidade muito importante para a saúde, para a educação médica. Para o fortalecimento do SUS. Então a gente espera que vocês que estão agora no movimento estudantil continuem com muita esperança, continuem com muita garra, com muita força, com muita luta, porque além de ser uma grande escola, a DENEM é também um espaço de construção de um projeto de nação, de um projeto de sociedade que vale a pena lutar, que vale a pena construir. Então contem com a gente, sejam fortes nessa luta, e eu tenho certeza que os próximos 35 anos dessa entidade vai continuar sendo de muita luta, né, de muita articulação e de muita força do movimento estudantil. Um grande abraço para todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau. O movimento estudantil, ele trouxe o lado bom de ter feito o curso de medicina, e eu devo isso muito à DENEM, muito ao meu centro acadêmico, sem dúvida, ao CalMed, que foram minhas grandes escolas dentro do tempo que eu fiquei no curso de medicina. Desejo a DENEM aí muita luta, muita força. As coisas de fato não estão nada fáceis, a conjuntura hoje é bastante complicada, mas um grande aniversário, parabéns. Estava vendo aí a ideia da comemoração, lembrando de que a gente comemorou os 25 anos, foi numa ROEX em São Paulo também, bastante memorável. Muito gostoso de lembrar tudo isso, desejo muita força, um prazer sempre participar, estamos sempre à disposição, inclusive, muitas saudades e um grande abraço para todo mundo. Parabenizo a DENEM pelo seu aniversário e que a gente continue durante mais muitos anos engajados na luta, organizando os estudantes, organizando a classe trabalhadora para poder seguir nas nossas conquistas. É isso aí, muito obrigado, pessoal, um grande beijo para todos vocês aí. E espero vocês no sindicato depois. Até logo!